se refere, por favor, aqui no primeiro, à gestão dos resíduos. Então, nós vamos falar hoje de legislação ambiental sobre descartes. Só para a gente colocar aqui embaixo. Esse tema tão importante que se refere à regulação desse aspecto fundamental da vida de todos nós, que são as nossas emissões. No caso, as emissões de resíduos sólidos. Faz parte da atividade humana desde quando saímos da caverna, 10 mil anos atrás, e passamos a domesticar os animais e as plantas. Então, hoje, dia 20/5, agradeço muito a Dulce e toda a equipe do CRF por capitanear esse projeto tão importante, que é o GT de Assuntos Ambientais. E aqui na nossa Vitória, uma cidade tão especial, onde as farmácias são nacionalmente conhecidas pela sua eficácia, enfim, pela qualidade da prestação do serviço. Eu sou o Alexandre. Aqui não está fácil. Sou o Alexandre, sou advogado, sou especialista em gestão ambiental e sou mestre em engenharia e desenvolvimento sustentável. No primeiro momento pode parecer assim, nossa, ele não sabe o que é da vida. Advogado com mestre em engenharia. Não, muito pelo contrário, a gente vai ver como as coisas se entrelaçam, como esse tema é interdisciplinar por natureza. E lá atrás, quando eu comecei, eu entendi que o direito ambiental, a necessidade da regulação, ela tem que preceder a lide, ela tem que preceder o problema, ela tem que preceder a atuação. Foi onde eu busquei a minha especialização em gestão e o mestrado em desenvolvimento sustentável, que é para isso, para que a gente possa contribuir para que essa gestão, não só dos resíduos, como todas as emissões, todas as interfaces da vida humana, possam ser bem aprimoradas e não necessariamente precisam ser levadas ao Poder Judiciário. Então, eu faço parte desse novo mundo, dessas novas ciências, que engloba tanto a regulação, a necessidade de leis, a necessidade de um enforcement, quanto as técnicas. Que essa técnica cai assim, como uma luva com o trabalho de vocês, com a farmácia como um todo. Afinal, vocês verão que vocês, profissionais farmacêuticos, detêm todas as competências para elaborar o plano, para gerir os seus próprios resíduos, enfim, para assumirem mais essa responsabilidade dentro de tantas outras que os profissionais farmacêuticos já assumem. Então, dentro desse viés das novas ciências, estamos falando de um ramo do direito que aqui no Brasil fez 50 anos, ano passado, com a Política Nacional de Meio Ambiente, 40 anos. Nasceu no mesmo ano que eu, em 1981. A primeira convenção da ONU sobre o ambiente foi em 72, fez 61 anos. Então, é algo muito, muito recente, que a gente vai ver que super recente no caso do CRF, no caso do descarte e gerenciamento dos medicamentos. Então, essas duas ciências vêm para buscar algo que a gente escuta extremamente recente, em 1987, mas é um conceito que hoje é muito falado, o conceito da sustentabilidade, o conceito do desenvolvimento sustentável. Nada mais do que vamos desenvolver de uma forma que a gente preserve as condições aqui desse nosso planeta, esse nosso pequeno pontinho azul, de modo que quem venha depois também possa satisfazer as suas próprias necessidades. E aí, na minha missão de mensageiro das boas novas, compartilho sempre por onde eu passo os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, feito pela ONU. Se a gente olhar os 17 objetivos, nenhum fala especificamente de resíduos. Sabe por quê? Porque o resíduo faz parte de todos. O resíduo está atrelado à vida humana de uma forma super como a unha e a carne. Desde quando a gente acorda, a gente vai dormir, gera esses resíduos em todas as fases do nosso processo. Óbvio que aqui estamos dentro do CRF, vamos focar nas unidades de saúde, resíduos de saúde, mas eu não poderia deixar de mostrar a amplitude desse tema e por que agora está cada vez mais detalhado, cada vez mais dentro dos empreendimentos de vocês. Então, por favor, todos procurem saber, de fato, o ODS está aí para ajudar ajudar a humanidade, juntamente com as outras 12 milhões de espécies que aqui habitam a Terra, a desenvolver de uma forma sustentável, porque virão pessoas depois de nós. Todo mundo aqui teve tataravô, e eu espero que sejamos tataravós um dia num mundo plenamente pacífico, para uma qualidade de vida, né, para todos. Eu acho que é essa a missão. E nessa missão eu tenho feito aí com muita gratidão, Deus. Por isso eu te agradecer muito. E além de ser a ciência que eu escolhi, que eu faço com muito amor e dedicação,
mas eu tenho a oportunidade de ser um propagador dessas boas novas. Essa boas novas que se refere à necessidade de nós, seres humanos, identificarmos de fato os aspectos do nosso dia a dia, para que aí a gente possa buscar empreendimentos sustentáveis. Sustentáveis, olha, eu digo para vocês, ligado ao quê? À durabilidade. Sustentável, para mim, é algo durável, é algo que não vai se esfacelar ali no primeiro momento. Enfim, é a gente conseguir evoluir de uma forma que, óbvio, busquemos a prosperidade, a felicidade, afinal, nossa Constituição garante isso, mas condizente com o planeta, com recursos finitos e com dimensões finitas. A gente vai ver que não existe o jogar fora. Você tira da sua frente, mas ele vai para algum lugar e vai continuar aqui no nosso pequeno pontinho azul. E a gente cada vez escuta mais relatórios alarmantes, principalmente no que se refere à qualidade ambiental e mudanças climáticas. A ONU acabou de publicar um novo relatório super alarmante que até 2027 as temperaturas globais chegarão a níveis que até então não existiu. E, assim, falo isso com muita cautela. Não dá para discutir. A gente não consegue discutir com termômetro. Por mais que você não queira acreditar, é um dado real e não há como olhar para ele e falar eu não acredito, eu não discordo. Enfim, são dados pontuais, principalmente aqui no CRF, onde a gente trabalha com dado, com controle, e exatamente o resultado que sai no laudo, não há como a gente fechar o olho para aquele resultado e querer acreditar de forma diferente. O que nos cabe é agir previamente, e aqui eu tenho feito com muita vontade nesses anos todos, desde grandes usinas, fóruns mais formais, como empreendimentos, laticínios. Um laticínio que possui um laboratório, e esse laboratório, assim como outros laboratórios, gera resíduos, geram líquidos chamados efluentes, que não podem ir para o corpo hídrico. Se for, vão matar os animais, se ter contato com pessoas, vão trazer prejuízo para a saúde humana. E nesse mundo que cada dia desenvolvem novas doenças, novas patologias, e eu sou a prova própria disso, eu já passei por essa situação de achar que tinha algo muito grave, acabou que eu tinha, tiraram meu passo, mas ainda assim continuo firme e forte aqui na minha missão. E aí são inúmeros, gosto muito, e na minha próxima apresentação colocarei uma foto aqui do CRE, com muito prazer, em falar sobre isso, falar sobre essa nova legislação, essa nova necessidade do ser humano olhar para todas as suas interfaces, os seus processos, para que reduzir o consumo de insumos, a gente viu aí agora o descarte consciente, a gente tem que evoluir também para o consumidor consciente. Afinal, os recursos são limitados, os processos são limitados. A gente viu recente as indústrias automobilísticas não conseguindo entregar inúmeros outros, porque falta isso, falta aquilo. No final das contas, é evidenciar algo muito claro: os recursos são limitados, os estudos são limitados. Então, requer uma nova ciência, uma nova tratativa sobre todos eles. E aí são vários, mais variados assuntos. Eu adoro divulgar e adoro participar. E, mano, com as boas notícias, o papel da advocacia na capacidade multinível, a participação do contador no processo de licenciamento ambiental e no próximo eu incluirei a participação do farmacêutico na gestão dos resíduos e elaboração dos planos de gerenciamento, que afinal também é uma atribuição de vocês. E falando em afinal, cada dia mais a gente vê o quão necessário é essa ciência. Afinal, poluição mata mais do que guerra e violência no mundo, com tanta violência e tanta guerra. Então, se a gente for olhar de fato para a raiz do problema, a gente vê o quão necessário é a gestão adequada dos resíduos, não só de medicamentos, de todos os resíduos. Mas como estamos aqui no CRF, dentro da cidade de Vitória, embora falando para todo o Brasil, uma cidade onde a atividade farmacêutica é pulsante, enfim, super importante a gente falar da gestão dos resíduos. Imagenzinha da escola dos meus meninos de 5 anos. Mas essa é a realidade. Odeio ser mensageiro de má notícia. Muito pelo contrário, gosto de ser mensageiro de boas novas. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Os índices de qualidade ambiental no mundo todo indicam por uma necessidade de alteração da dinâmica, de alteração não só da legislação, porque as legislações têm evoluído. Capacitação pessoal, enfim, a gente coloca de fato essa engrenagem para funcionar. E hoje aqui vamos falar desse aspecto super importante na vida de todos. Tenho certeza que hoje de manhã, até agora, às 9h30, todos nós geramos inúmeros resíduos.
Inúmeros resíduos, não só medicamento, mas inúmeros resíduos. E esses inúmeros resíduos não podem simplesmente serem jogados em qualquer lugar. Muito pelo contrário. Outrora, fugia. Porque o homem, a humanidade, ainda não tinha descoberto a importância desse tema. Hoje não mais. Hoje não mais. Inclusive, chegou-se ao ponto de caracterizar como crime. Um crime ambiental o descarte irregular de resíduos, seja ele não perigoso, seja ele perigoso. Tamanha a necessidade de nos enquadrarmos, da humanidade de fato, mudar essa realidade. Porque, olha, se a gente for colocar resíduos na internet, lixo, enorme, 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 de todas as mais variadas formas. Estou aqui só com pessoas jovens que não conheceram a televisão de tubo. Hoje não existe mais. Hoje são todas de tela plasma. Isso, dentro da ciência, chamam de obsolescência. E nada mais é do que o tempo necessário daquele produto deixar de ser útil, de modo que a gente não deixe de comprar um novo. Só que existe mais, a obsolescência visual. Por que o carro do ano muda só o farol com relação ao ano anterior? Enfim, são mecanismos que nos faz cada vez consumir mais e no mundo que requer o consumo consciente. Não sou contra o consumo, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas tento difundir nas pessoas e internamente também a necessidade de a gente ter um viés, um olhar mais crítico sobre isso. Porque, de fato, os recursos naturais são escassos e a qualidade ambiental, em razão dos descartes desses materiais, são cada vez mais prejudicadas. E são inúmeros. Aposto que todo mundo aqui já teve aquele celular antigamente que só mandava mensagem, abria e fechava. Né? A gente não sabe mais deles, então espero que esteja em algum lugar sendo reciclado para entrar nos nossos novos celulares. Ufa, enfim, é muita coisa, é muito trabalho, é muita dedicação, é, enfim, necessário a mobilização de todos. Aqui os efluentes, estamos numa super capital que trata 100% do seu esgoto, mas a gente sabe que não é a realidade ao longo do Brasil, então também é um tema que merece cada vez mais pontos, embora não seja o nosso tema de pauta, mas que também acaba refletindo. Eu li recente, quem sou eu para falar isso, porque eu não entendo nada disso, mas eu li que 70% do anticoncepcional sai na urina. Eu li que boa parte dos remédios que a gente consome sai na urina. Em choque, o tratamento de água não trata esses problemas. Conversando com um médico, meu amigo, ele estava me explicando que estão disruptores endócrinos. Ok? É um difícil? Não. Disruptores endócrinos. Essa quantidade de remédio. Claro que não é tratada. Enfim, tudo é interligado e mostra a necessidade de um sistema, de um controle mais apurado, mais responsável por parte de todos. O estudante acaba sendo invisível, né, Alexandre? A gente acaba esquecendo, né, pela facilidade, né, sistema de coleta e saneamento que a gente tem, a gente acaba não enxergando ele como um resíduo importante. É verdade. É verdade. A gente não acaba não enxergando, mas querendo ou não, a gente sofre essas consequências. Desde o uso primário de querer poder frequentar um ambiente que a gente não frequenta em razão da poluição, quanto de fato aos usos indiretos que acaba prejudicando a vida de todos. Isso é uma realidade, não é só aqui no Espírito Santo, é uma realidade do Brasil, infelizmente. Afinal, o Brasil trata apenas 50% do esgoto coletado, então a gente tem um déficit enorme na questão do tratamento de esgoto. E falando de descarte de medicamento, num contexto onde a principal forma de descarte regular é jogando na pia, isso acaba indo para os efluentes, acaba indo para o esgoto e não sendo tratado a contento. Enfim, algumas realidades aqui na Indonésia, a exemplo de Galápagos, a Indonésia não fabrica a quantidade de plástico que chega lá, então é muito em razão de uma falta de uma sistemática, enfim, mas irá se evoluir. Aqui algumas fotos que eu fiz, enfim, antes da gente começar a assessorar, a orientar para fazer correto, e essa é engraçada, que eu levei para o diretor da empresa, pessoal, pelo menos a placa está ok, né? A placa estando ok e a intenção de regularizar estando ok, vai ser fácil da gente conseguir. Mas, de fato, é um trabalho dioturno, é um trabalho incessante, porque, volto a dizer,
a geração de resíduos faz parte das atividades humanas, é inerente à nossa atividade. Então, a gente não vai conseguir nunca eliminar a geração de resíduos. O que a gente tem que fazer é gerir de uma forma responsável para que o resíduo que é gerado lá na ponta volte para o processo de produção. E olha, choque, 40% todo resíduo, lixo produzido poderia ser reciclado. 40% poderia voltar para a origem para ser utilizado. O Brasil é o líder mundial em latas de alumínio. Aí algum aluno na sala de aula fala assim, porque aqui se bebe muita cerveja? Não, 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 muito pelo contrário. É porque a educação ambiental e a sistemática já incutiu na cabeça dessas pessoas que o alumínio tem valor financeiro. Então, por isso que existe toda uma logística de recolhimento e reciclagem do alumínio, porque também existe toda uma estrutura isso aí, condizente para produzir. E aqui o dado mais chocante. O Brasil perde 14 bilhões de reais por ano, segundo as empresas de recolhimento de resíduo, por tratar resíduo como rejeito. Veremos que a maioria dos nossos resíduos de medicamentos são rejeitos. Eles não podem ser incorporados. Mas inúmeros outros podem. E olha como que estamos vivendo uma fase de oportunidades. De oportunidades. Na década de 90, a fase de oportunidade era para a turma da tecnologia, e ainda é. Mas hoje, a área do ambiental, social e governança tem uma infinidade de oportunidades. Imagina quanta tecnologia que pode nascer, pode surgir, quantos viés jurídicos, técnicos para aproveitar, enfim, para transformar em valor esses 14 bilhões de materiais que são considerados como rejeitos, que devem ser descartados, mas que poderiam ser considerados como produtos. Isso é algo que, de fato, a gente precisa incutir na cabeça das pessoas, principalmente vocês, farmacêuticos, que são pulsantes de novas ideias, enfim, para ajudar nesse processo. E olha, Galápagos. Não é Galápagos. Mas, afinal, e essa ilha não tem seres humanos. Lá não se produz nada e lá não se consome nada. E é a ilha mais poluída do mundo por plástico. Isso em razão do quê? Das correntes marinhas. Existe a ilha de plástico, porque as correntes marinhas estão lutando. Enfim, não estou aqui para ser mensageiro de uma notícia, muito pelo contrário. Mas é para mostrar o quão essa realidade é super importante e todos nós precisamos abraçá-las. Óbvio, de uma forma mais macro, e cada um no seu ambiente, no seu dia a dia, de uma forma mais focada, mais micro. Tirei o nome do hospital, óbvio, para não expor ninguém. Mas pensa, o hospital fulano de tal é notificado por resíduos em vias públicas. A administração nega a negligência. Então, é um tema tão importante que acabou sendo objeto da legislação, inclusive criminal, e que não só o gerador, mas todas as pessoas, todos os stakeholders estão cada vez mais envolvidos, mais conhecedores, mais sensíveis a essa temática. Então, por isso que cada vez mais tem ganhado espaço comigo hoje aqui, sendo brindado, tendo a oportunidade de falar no CRF. Vamos lá? Só para a gente entender, basicamente, o descarte irregular desses materiais acontece, na sua grande maioria das vezes, rede de esgoto ou lixo comum. Então, aí a gente vai ver a necessidade, a obrigatoriedade das farmácias, inclusive, não só as farmácias, drogarias, todos os empreendimentos de saúde, conscientizar, sensibilizar o seu consumidor para o descarte adequado. Por isso que a gente vai ver que algumas farmácias, algumas grandes redes, já estão instituindo um sistema de coleta de logística reversa, para que esse produto volte para o fabricante e tente entrar no sistema de produção de uma forma ou de outra, porque, de fato, são todos considerados rejeitos. Como eu disse, processos de tratamento de água não são eficientes ainda hoje para a remoção dos fármacos. Óbvio que podem existir tecnologias, academias, universidades federais, universidades privadas, centros de tecnologia, óbvio que já estão avançando para a tecnologia para tratar os fármacos, mas não é a realidade. Não é a realidade. Um país onde 50% do esgoto não é tratado, a gente está falando aqui de um plus que ainda vai acontecer. Sou muito otimista, irá acontecer, mas não pode demorar, né?
Afinal, a gente também quer participar desse processo, participar dessa vitória, que seria essa reincorporação, esse tratamento. E acaba retornando aos corpos hídricos pela saúde humana e meio ambiente. E aí eu vou falar um tema que não é muito afeto aos advogados, mas para vocês, farmacêuticos, tenho certeza, que é a bioacumulação. É aquele material, aquele metal pesado, aquele elemento lá na tabela periódica, não é eliminado, vai acumulando. A partir do momento também, dentro da cadeia produtiva. O peixe possui aquele metal pesado, o animal mais forte que come o peixe, a gente come o animal, e ele vai bioacumulando. Enfim, enquanto todo mundo busca por qualidade de vida, por saúde, a bioacumulação negativa é muito ruim para todos nós. Vamos lá. E aqui uma tristeza, eu acabei de defender meu mestrado voltado para direito dos rios, sobre esse meio ambiente ribeirinho, né? Que tanto tanto me agrada, aprendi a nadar num rio, e um quarto dos rios comprovadamente possuem fármacos, enfim, então fazem parte desse contexto aí da bioacumulação. E um dado super chocante é que eu recomendo a todos o Instituto Trata Brasil, é um site super renomado que apresenta dados pontuais sobre geração, tratamento de esgoto no Brasil, que dá uma dimensão o quão importante é a gestão adequada dos medicamentos para que eles não cheguem aos nossos rios, para que eles não cheguem aos nossos rios. Vamos lá, se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição, tá? E aí aqui a gente já vai entrar na nova regulação. Super recente, super recente. Nós vamos ver que a RDC da Anvisa é específica para resíduos de saúde em 5 anos. Jovem de 5 anos, criança, 2018. A nossa própria Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010. Adolescente de 13 anos. Então, a gente está ainda nesse processo de aceitação, de incorporação. Meu saudoso avô sempre falava, é com o andar da carruagem que as abóboras se acomodam. E estamos aqui, especificamente no que se refere a medicamentos, no início do chacoalhar dessa carruagem. Isso do chacoalhar, onde as pessoas estão entendendo ainda qual é o seu processo, qual é o seu papel nesse processo. E eu posso exemplificar muito a questão da logística reversa, que ainda não está instituída, mas está tendo pressão de todas as formas, seja do Ministério Público, seja do Ministério da Saúde, enfim, para que todos se organizem para criar uma logística eficaz, dividindo a responsabilidade, porque a Lei Política Nacional fala que a responsabilidade é compartilhada. É muito bom, muito ruim. Não é aquela história de cachorro com mais de 2 donos, às vezes passa a ver. Então, a necessidade, Rafael, de estreitar, de fato, estabelecer competências e responsabilidades numa esfera onde cabe a todos, gera essa situação de, opa, calma lá, não é assim, vamos por ali. E o nosso papel, principalmente de vocês, é isso, é sentar e consolidar como, de fato, algo que não pode retroagir e não irá retroagir. A verdade toda é essa. E essa situação, cada vez mais, vem reforçar a necessidade desses novos profissionais, dessa nova ciência, que aqui no Brasil tem 40 anos, conhecida como direito ambiental consolidado, a partir da Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, e com cada vez mais especializações, mais cursos, com mais GTs. Estamos no Conselho Regional de Farmácia, especificamente por um grupo técnico, temático, sobre meio ambiente, porque as questões ambientais fazem parte de todas as organizações, não só nas nossas casas, aos grandes CNPJs. E eu tenho certeza que tem alguns grandes CNPJs aqui, super CNPJs, super responsável, responsabilidade corporativa muito grande, e vocês cada vez mais entrando dentro dessa seara. As empresas, vamos falar aqui daqui a pouco, mas antigamente era algo muito distante, hoje não, hoje é inerente. Hoje as grandes corporações, os grandes CNPJs, todos têm departamento de meio ambiente. Se não tiver um departamento de meio ambiente, tem um terceiro contratado. Tem um terceiro contratado. Tamanha a importância do tema e tamanha a importância que o enforcement governamental tem dado ao tema, ao ponto de considerá-lo crime. Crime como qualquer outro crime. Crime é crime.
lá na esfera do direito penal. Ou seja, são atitudes tão repulsivas que o sujeito merece ser retirado da sociedade. De tão grave aquela situação. E o descarte irregular de resíduo, a falta de gestão, foi considerada, principalmente os resíduos médicos perigosos, foi considerada como uma dessas atividades. Tão repugnantes, merecem ser penalizadas com as sanções na esfera criminal. Sem entrar em méritos, concordo, discordo, mas a realidade é essa. Rio de Janeiro, recente, alguns anos para trás, instituiu uma multa de R$ 500 por quem jogasse toquinho de cigarro na praia. Pensa, não precisaria existir uma infração dessa, porque as pessoas não deveriam jogar o cigarro na praia. É difícil combinar com essa pecinha tão importante aqui nesse processo como nós, seres humanos, o enforcement, a legislação do Estado do Rio de Janeiro decidiu, para proteger as suas praias, multa de R$ 500. É a solução? Não sei, mas é uma realidade que foi aplicada e cada vez mais. Por isso que eu falo, não retroage. Isso não vai retroagir. Graças a Deus. Isso vai cada vez, não digo também apertar, mas se consolidar. Se consolidar de uma forma execuível, que todos os empreendimentos, seja a pequena farmácia ou grande hospital, tenham ali todas as condições físicas e humanas para fazer esse gerenciamento adequado. Vamos lá? E aí um ator desconhecido mostra a importância desse tema. Porque as grandes conquistas nunca, jamais são alcançadas por meio de poucas pessoas. Pelo contrário, as grandes conquistas são alcançadas por meio de pequenas ações de todo mundo. São as quebras de paradigma, que outrora não existiam e hoje é a realidade. Meus filhos conversando com meu pai, quando meu pai contou que na época ele caçava passarinho com estilingue quando criança, meus filhos acharam aquilo a coisa mais chocante do mundo. Que isso? Então meu avô não é o herói que eu pensava. Porque naquela época o pensamento é outro e agora é completamente diferente. Completamente diferente. E é assim que a humanidade evolui. E estamos aqui num tema super sensível, que é algo fundamental para todos nós, não vivo sem o Bangladesh, mas que também o excesso causa um prejuízo para todos. Aí a necessidade dessa regulação cada vez mais presente. E volto aqui ao conceito de desenvolvimento sustentável, que eu gosto bastante, porque é o cíclico. Nós moramos num planeta finito, então não pode ser linear. A extração não pode ser aqui, o beneficiamento aqui e o descarte para lá. O descarte tem que voltar. Por isso que chama economia circular. O nosso planeta ele é limitado. Ele tem suas limitações próprias, os recursos são limitados, o espaço geográfico é limitado. A gente não tem espaço para aterro sanitário classe 1. Nossa, fugiu o aterro aqui. Já não temos espaço para aterro sanitário classe 1 no mundo todo. Se isso, uma hora, não tiver fim, se a gente não conseguir reduzir, vamos morar num grande aterro sanitário, vamos transformar o mundo num aterro sanitário, eu acho que não é por aí. A gente tem que mudar nas outras fases do processo. Para quê? Óbvio, diminuir a extração, melhorar o beneficiamento e uso e otimizar o descarte, para que, de fato, vá para só o rejeito, que vá para a disposição final e o que pode ser utilizado voltar para os insumos. Essa é que é a logística. Brinco com meus alunos, passar na prova é super fácil. Agora, aplicar na vida real e mudar o dia a dia das pessoas, que é a grande dificuldade. A grande dificuldade. E a gente só vai alcançar isso a partir de conversas, a partir de sensibilização. E óbvio que com essa capacitação, implantarmos nas nossas organizações da forma mais prudente. E para ajudar nesse convencimento, vem o Estado com o enforcement, com a legislação. Olha, super recente, 2010, super recente. Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também inclui os líquidos. Olha lá, Lei 12.305 de 2010, super recente. Só que essa lei, ela acaba trazendo a forma, os dados gerais, regras gerais para todos. E aqui, Rafael, estamos no CRF, que lida diretamente com resíduos de saúde. E 18 anos depois da lei, 8 anos depois da lei, perdão, veio a
Tchan, RDC 222 de 2018. E olha, é uma aprimoração. Olha que a história que meu avô contava é verídica, com andar da carruagem que as abóboras se acomodam. Em 2010, a Lei Geral, estabelecendo uma sede sistemática para que o gerenciamento dos resíduos, um estudo identificando quais são todos os resíduos que uma atividade gera e para onde esses resíduos irão. E nenhum é para o rio, nenhum é para o meio ambiente in natura, muito pelo contrário. Dá trabalho? Dá muito trabalho. E é por isso que a gente está aqui. Porque trabalhar dá trabalho. E, de fato, mudar o mundo dá muito trabalho e a gente não vai esperar a moleza, muito pelo contrário. Então, 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, tratando o macro. 2018, requisito para boas práticas do gerenciamento de saúde. Afinal, quem conhece os resíduos de saúde são vocês, é a Anvisa, que lida diretamente. Então, a gente vai ver que a Política Nacional traz uma classificação mais abrangente e a RDC, opa, super restrita. São 5 grupos. Primeiro, resíduos biológicos. Segundo, produtos químicos. Terceiro, radioativo. Quarto, resíduo comum. Afinal, empreendimento de saúde gera também vários resíduos que podem ser reciclados. Plástico, papel, metal. E o último, pérfuro cortante. Pérfuro cortante, uau, uma arma, pode furar o dedo. Mas se ele estiver contaminado com produtos químicos ou biológicos, ele deixa de ser pérfuro cortante. Pior, ele é um pérfuro cortante contaminado. Então, olha como que requer. E aquela reportagem que a gente pôs no Amapá, chocante. Os resíduos do hospital estavam em vias públicas. Pérfuro cortantes contaminados. Eu falei, uau, não é possível, isso não existe. Não existe. Mas vai deixar de existir. Tenho certeza que vai deixar de existir. E aí, olha só como que a gente está falando de uma evolução. Não é para a gente perder o tempo lendo aqui, não, mas basicamente, resíduos sólidos são todas as atividades, são todos os materiais resultantes de atividades humanas. E volto a dizer, a gente gera resíduo do momento que a gente acorda, no momento que a gente dorme. Existe um dado, óbvio que o mundo é muito injusto, mas existe uma média mundial sobre a geração de resíduos, eu não vou ousar falar aqui não, mas é alarmante. Claro que os países do primeiro mundo é muito maior do que os países que estão lá atrás da fila de desenvolvimento humano. Que é óbvio que por terem muito menos acesso a recursos, geram menos resíduos. Mas ainda assim, se a gente for colocar numa média mundial, a quantidade de geração de resíduos por pessoa é enorme. É enorme. Daí a necessidade da gente gerenciar e tratar isso com a importância devida. Então, vamos lá. Todos esses materiais, Política Nacional e RDC, falam exatamente a mesma coisa. Ou seja, a RDC replica o conceito de resíduos da Política Nacional, que é toda atividade, todo descarte de atividade humana que possui uma solução técnica ou economicamente viável para o seu tratamento. Não são rejeito. Diferente do rejeito. É que ele não tem jeito mais. Aquele produto final ele não consegue ser, ainda com a tecnologia existente. Óbvio que as faculdades de biomedicina, engenharia, estão buscando tecnologia para tudo. E assim, a evolução do conhecimento é esse, a gente tem que ter otimista com isso, a evolução da ciência. Mas hoje, a tecnologia existente não permite esse tratamento. No caso dos rejeitos. Aqui a gente está falando de resíduos. E o Brasil, volto a dizer, 14 bilhões de reais por ano por considerar resíduo como rejeito. Ou seja, enterro isso aí que não tem valor, pelo contrário, tem muito valor. Não só o valor negativo de estar causando prejuízo para todos, como o valor positivo monetário. E óbvio que não é dinheiro a coisa mais importante do mundo, mas sem ele também a gente não consegue girar essa engrenagem, né? Então, a produção de riquezas, a busca pela felicidade e a prosperidade é algo inerente à nossa atividade. Uma das dificuldades do tratamento de resíduos. Justamente.
É o custo, ou seja, falta uma solução técnica e economicamente viável. Enquanto essa solução não chega, eles vão para os aterros sanitários classe 1 no viés sólido, porque a própria RDC proíbe encaminhar líquido para aterro sanitário. O líquido precisa passar por um processo de tratamento para solidificá-lo e encaminhar para o aterro sanitário. Ou seja, muito mais barato jogar no rio. Mas óbvio que a gente não pode fazer isso, não pode buscar a solução barata, porque a solução barata para um é super cara para todos, para a qualidade ambiental, para a saúde pública como um todo, e de pandemia. Sem entrar no mérito, o motivo da pandemia, mas para mim mostra muito claro que houve um desarranjo ali, um desequilíbrio, seja sanitário, seja ambiental, seja do manejo no laboratório, seja na questão do habitat natural do morcego, do macaco, que eu não lembro, mas o fato é que houve um desequilíbrio ali e acabou trazendo um desequilíbrio para todos, onde a gente não podia nem sair de casa com medo de ser infectado, com medo, enfim, de morrer. Então, mostra que o equilíbrio é tudo. A verdade é essa. E aqui, a gente não está falando para deixar de produzir, muito pelo contrário. Vamos continuar produzindo, buscando a felicidade e a prosperidade, mas lidando com responsabilidade com esses materiais. E por isso que a Política Nacional e a RDC repetem os conceitos de resíduos sólidos e resíduos perigosos. Olha o conceito de resíduo perigoso. Aquele que, em razão das suas características, podem apresentar inflamabilidade, corrosividade, reatividade e pronto, agora é sua saúde. Toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade. Eu li para procurar saber direitinho o que é. Se alguém quiser arriscar aí, por favor, pode mandar, inclusive, no chat. Questão de hereditária, bioacumulação que vai passar para as outras gerações, mutação genética. Eu perdi um baço por uma história, por algo idiopático autoimune, que ninguém sabe o que aconteceu. Está ligado a tudo. Enfim. Então, qualquer resíduo que apresenta esse tipo de característica, ele é perigoso. E sendo perigoso, ele não pode ser destinado em qualquer lugar. Se for destinado, é crime. Sujeito às penas lá do Código Penal. Óbvio, o Código Penal alinhado com a nossa Lei Ambiental 9.605, a gente tem um Código Penal exclusivo do ambiental. Só que, como estamos falando de uma evolução, Rafael, vem a RDC e trata o conceito de resíduo de saúde, só o RDC. A Política Nacional, de forma superficial. A RDC fala, resíduos de saúde são quais? Todos aqueles provenientes do serviço de saúde. E, obviamente, vai desde uma pérfuro cortante contaminado, restos humanos, olha. Tiraram o baço, falo isso com toda a propriedade. Para onde foi o meu baço? O lixo comum, que não deve ter ido, né? Espero, né? Ele deve ter entrado junto com toda a classificação, porque é um resíduo de saúde do grupo A, materiais biológicos. Enfim, merece ser tratado com a devida atenção, não só em respeito ao paciente, que foi uma parte minha que estava ali, mas em respeito a todos, em respeito à saúde de todos, em respeito ao meio ambiente como um todo. Então, por isso que a RDC, quando fala de resíduo de saúde, ela não especifica, ela fala, são todos que a gente gera. A gente colocamos junto com vocês nos geradores de resíduo de saúde. São todos que a gente gera, e esses todos que a gente gera precisam ser, de fato, geridos, gerenciados. Ninguém melhor para fazer essa gestão do que vocês. Aí a gente entra, que eu já falei muito, no tal do rejeito. O que é o rejeito? É o resíduo sólido, depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento, não há o que se fazer com ele, além de guardar em algum lugar. E o local devido para guardar em algum lugar chama aterro sanitário classe 1. É super, super complexo. Super complexo. Me perdoe não ter trago uma foto aqui, eu tenho números, achei que não seria o foco, mas poderia ter colocado agora uma foto do aterro. Lixão não é aterro. Lixão é um absurdo, um crime ambiental, é um acumulado de resíduos ali, percolando, infiltrando por lençol freático, emitindo gás. Aterro é autocontrolado, feito pela engenharia, que inclusive queima o gás gerado pela decomposição e se gera energia. Enfim, é algo muito custoso
Algo que tem que ser feito. Dá trabalho, dá muito trabalho, é muito mais caro, mas é o que a realidade exige. Tanto é que aqui no nosso estado do Espírito Santo existe uma política muito forte, capitaneada pelo Estado e pelo Ministério Público Estadual, no sentido de acabar com todos os lixões. Programa Espírito Santo sem lixão. Mais barato fazer lixão? Óbvio, mas ninguém está aqui em busca do mais barato, a gente está em busca do mais eficaz. De fato, gerenciar os resíduos da forma adequada. Então, para a gente não gastar esse dinheirão todo com aterro sanitário, a gente tem que mudar nas fases anteriores. Fazer o melhor gerenciamento para ir para o aterro sanitário, só de fato precisa ir. E, ó, choque, hein? Esse dado é abismante. 80% do resíduo de saúde que vai para o aterro sanitário não precisaria ter ido. 80% do resíduo que vai para o aterro sanitário de geradores de resíduos de saúde são resíduos não contaminados, mas que por uma falta de triagem, coleta seletiva, ele acaba indo. Um exemplo esdrúxulo, mas um escritório de advocacia que tem um banheiro e gera papel. Pegar o papel higiênico do banheiro, misturar com papel reciclado, inviabilizou a reciclagem do papel reciclado. Entende? No caso dos geradores de saúde, estão encaminhando para aterro materiais que não precisavam ir porque foram mal geridos, aumentando a conta, porque os aterros cobram para receber, e aí a Justiça do Trabalho tem decisões por justa causa para funcionário que não entra na sistemática, mas porque está aumentando a conta do empreendimento. Se ele gastaria R$1.000 para destinar a resíduos, está gastando 8.000, porque 80%, 1.800, porque 80% está indo sem dever. Olha a necessidade dessa ciência. Então, a gente está falando não só de ganhos indiretos para todos, mas ganhos diretos para o CNPJ. E aí, a importância da coleta seletiva. É muito importante, é o primeiro passo. É o primeiro passo, a coleta seletiva, ou seja, segregar. Segregar. É óbvio que é de acordo com a realidade de cada um. Nós trabalhamos uma vez lá no escritório para um grande clube fazer o plano de gerenciamento de resíduos deles. Não adiantava colocar várias baias, porque o associado misturava. Então, a conclusão foi seco e úmido. Resto de comida, picolé, úmido. Lixo comum. Seco para cá. E depois fazia a triagem do plástico, do papelão, do vidro, enfim, dentro da responsabilidade corporativa. Bom, lá que o tempo está voando e a gente fala do gerenciamento. Olha que importante o gerenciamento, que nada mais é, olha, não precisa ter, nada mais é do que um conjunto de ações exercidas por vocês para gerenciar esse material, englobando desde a separação até a disposição final do rejeito e destinação final do que pode ser reaproveitado, que existe tratamento. E esse gerenciamento está na lei federal, mas está também na RDC. Que a RDC, como é a evolução do tema, ela trouxe um gerenciamento específico para quê? Resíduos de saúde. E não só são medicamentos. Entende? Eu não podia vir aqui falar só do medicamento, que é a pontinha do iceberg, e deixar esse monte de informação sobre a água. Então, o resíduo medicamento é um dos pontos super importantes das atividades humanas. Então, o gerenciamento dos resíduos de saúde passa por uma série de outros resíduos, incluindo os medicamentos. Porque, afinal, vocês, farmacêuticos, têm inúmeras atribuições, podem estar em todos os aspectos, desde uma secretaria de saúde, à secretaria de meio ambiente, ao grande hospital, à pequena farmácia de bairro. Todos vocês são super importantes e têm um poder, penso eu, de contribuir para esse processo de forma enorme. E olha, a RDC vem, fala a mesma coisa, ou seja, é o trabalho, gente, dá trabalho, mas é um trabalho, é sentar sobre aquilo, identificar e prever como vai ser a melhor saída. A cadeia da logística reversa é ótimo, é a solução, mas tem se mostrado tortuosa para pôr na prática. Mas é a solução. Então vamos buscar o fornecedor, buscar o fabricante, enfim, sentar para debruçar sobre o tema. A exemplo daquele a primeira imagenzinha de duas pessoas debruçadas sobre o problema. De fato, o remédio é uma solução. Só que o excesso, o resíduo é um problema e a gente precisa debruçar sobre esse problema. E aí a gente vem às etapas
na política. Não gerar o ideal. Opa, vamos tentar. Não dá para não gerar? Vamos reduzir. Não dá para reduzir? Tenta reutilizar. Medicamento de saúde, a gente está falando de produtos que não podem ser reutilizados, a sua grande maioria. Então, é reduzir para o final e para a disposição final. Então, se essa cadeia for bem gerida desde o primeiro passo, a gente chega aqui na frente com uma quantidade menor de produtos, de materiais a serem destinados para a disposição final, diminuindo a pressão sobre o meio ambiente como um todo e também diminuindo a conta dos geradores. Eles pagam para ser recolhido esse resíduo. Muito rapidamente, não gerar, buscar a destinação adequada para rejeito, diminuir a pressão sobre os recursos naturais. A gente sabe que o homem não inventou a matéria, os recursos vêm todos do ambiente, o que a gente faz é beneficiá-los, alternar, mas a matéria ainda é a matéria natural. Então, para diminuir a pressão sobre matéria natural, um bem para todos. Intensificar a educação ambiental. Vou falar rapidamente, para não ficar muito cansativo, do plano de educação ambiental continuada. Todo empreendimento gerador de resíduos de saúde precisa ter um plano de educação do uso. E não é só plano para inglês ver, não. É para inglês ver e averiguar, auditar. Ou seja, o plano de educação ambiental precisa ser apresentado para os órgãos fiscalizadores a comprovação da sua execução. E nada mais é do que a gente está fazendo aqui hoje, que é conversarmos sobre esses problemas. Aumento dos processos de reciclagem, racionalização do uso e, óbvio, promoção da inclusão e geração de emprego e renda. Semana passada foi o Dia Municipal do Gari, aqui em Vitória, profissionais que merecem todo o nosso respeito, porque, de fato, são importantíssimos nesse processo, e não só os garis, mas as associações de catadores como um todo. Eles são super importantes para esse processo, e a lei claramente os definem como atores fundamentais para o gerenciamento dos resíduos no país. Vamos lá, vamos lá. E aí a gente chega, opa, fugiu ali em cima, plano de gerenciamento de resíduos de saúde, estabelecido só na nossa RDC, que nada mais é do que documento que aponta e descreve todas as ações relacionadas aos resíduos, desde a geração à disposição final, destinação à disposição final. 12. Inova muito pouco a legislação federal. A legislação federal de 2010 já traz as regras gerais. O que a RDC de 2018 fez foi esmiuçar, detalhar para a realidade dos resíduos de saúde. Existem outras, inúmeras outras. Porque a legislação, assim como a carroça, ela vai evoluindo, vai se acomodando à medida que vai se ajeitando. Enfim, a vida vai evoluindo, o pacto civilizatório cada vez vai mais desenvolvido e a necessidade de criar regras específicas. E vejam que não são regras para inglês ver. Não é regras para agradar esse ou aquele outro. São regras super importantes para o funcionamento de uma nação, para o funcionamento de uma comunidade como um todo. E aí a gente vem algumas características rápidas para não cansar demais. Todo empreendimento gerador de resíduo é obrigado a ter o plano e manter o plano no estabelecimento para fins de fiscalização. Quem é responsável pela elaboração do plano? O gerador. E ela pode ser terceirizada. Quer dizer o quê? Se pode ser terceirizada, pode ser primarizada. Então, o profissional da enfermagem, da farmácia, tem todas as condições para elaborar o plano de gerenciamento de saúde na sua esfera. Estávamos falando da grande usina que eu presto serviço já há alguns anos. Ela possui o plano de gerenciamento de resíduos já há 15 anos, mais 20 anos. A primeira licença ambiental é da época da Secretaria de Saúde, na década de 90. Então, muito antes da legislação ambiental consolidada, como a gente vê hoje, já existia. E recente, receberam uma visita da Vigilância Sanitária. Óbvio que foi muito boa a visita, a gente pôde conduzir muito bem, porque o plano de gerenciamento da usina como um todo, nós elaboramos considerando a regra específica do RDC. Ou seja, é um plano macro, mas quando se refere a resíduos de saúde, tratamos de forma específica e passou tudo certo, adoraram o plano, adoraram essa logística, essa sistemática. Mas todo empreendimento precisa ter. E vamos lá que agora está ficando bom. Aqui,
vou publicar para vocês, igual eu faço lá para meus alunos, que falam, professor, a gente precisa saber isso. Isso aqui não tem nada demais, é o artigo 6º da RDC, que fala o que precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos de saúde. Estimar a quantidade. Gente, não é uma fábrica de sapato que sai só mudando o número. É específico. Cada tipo de empreendimento gera tipo de resíduo diferente. Se tiver refeitório, se tiver administrativo, enfim, se fizer aplicação de vacina, que desde 2014 as farmácias e drogarias aplicam as vacinas, enfim, uma série de atividades de acordo com o empreendimento específico. Não adianta ligar para alguém e falar, fulano, sei que você é bom de elaborar plano, faz um Ctrl+C, um Ctrl+V de um aí e me vende aqui. Não é assim. É específico, exatamente a natureza, as características de cada local. E quem sabe mais faz. Lá no escritório, quando a gente elabora plano de gerenciamento, primeira fase é ir na empresa e fazer esse diagnóstico. Quem conhece a empresa são vocês, não é o terceiro. O terceiro tem plenas condições, mas a partir de informação que vocês passarão. Estabelecer todos os procedimentos, descrever ações de emergências. E se por acaso acontecesse alguma coisa no compartimento que estivesse no vaso, o que as pessoas vão fazer? Se ele tiver patogênico, poder causar doença para alguém, você vai ser o primeiro que vai chegar e pegar? Não é assim. Então, existe todo um procedimento. Vai apertar uma sirene, vai vir um profissional habilitado, com EPI devido, enfim, bem pensado. Não é nada de amadorismo, pelo contrário. Está tudo bem estabelecido, assim como os planos de emergência e contingência das empresas que atuam com óleo no mar. Só pode atuar com óleo no mar se ela tiver um plano exatamente. Se der algum problema, acontecer um BO, o que vai acontecer, quem vai fazer o quê, qual a sirene que vai apitar, enfim. E a Anvisa achou, entendeu, na minha ótica super correta, que o manejo de resíduos de saúde é algo tão complexo, tão sensível, haja vista a pandemia, que precisa de todo esse plano, toda essa normativa. Se acontecer um problema, o que acontece? Controle de vetores de pragas urbanas, são a chamada fauna sinantrópica. É a fauna que convive com a gente. Um grão de arroz sustenta uma barata durante uma semana. Então, a gente tem que lidar com isso. Pensa bem. Lá no escritório, quando alguém vai comer alguma coisa perto do teclado, que é isso, gente? Pode comer, não. Não só porque vai estragar o teclado, mas um grãozinho de farelo que cai ali no teclado está atraindo uma fauna sinantrópica. E óbvio que o resíduo de saúde, não só medicamentos, enfim, precisa ter também, precisa constar. Documento comprobatório da capacitação e treinamento, olha aqui. Não é só prever, é prever e executar o treinamento e deixar registrado. Lá a gente faz relatório fotográfico, quem fez, currículo, lista de presença, temas abordados, anexo, fica guardadinho, tempos em tempos apresenta para o órgão. Contrato das empresas que vão recolher os resíduos. A gente está falando de rejeito? Para destinar um rejeito para disposição final, é alguém licenciado para isso. E como que a gente comprova para o órgão? Por meio de um contrato e da licença. Não basta ter um contrato, com todo respeito ao senhor que recolhe de forma lá, enfim, de qualquer jeito. Não, não, não. Você tem que apresentar o contrato e a legitimidade daquela pessoa para exercer aquela atividade, que é a licença ambiental. Parece complexo, e mas na prática mesmo é muito fácil de resolver, basta debruçar sobre esse problema. E, por último, documento comprobatório da venda ou destinação desses materiais. Se uma empresa, aqui no estado a gente tem inúmeras super empresas, vou destacar aqui a marca ambiental. A marca ambiental recolhe uma grande quantidade de resíduos perigosos, ela te dá um certificado. Certifico que recolhi 1 tonelada de resíduo perigoso no dia tal, no lugar tal. E aquele certificado fica guardadinho. Porque no dia que sofreu uma fiscalização, é a prova que aquele resíduo não foi para nenhum lugar indevido. E quem não tiver esse certificado tem que se virar lá nos 30 para comprovar o que fez com aqueles resíduos. Outrora isso não existia, mas daqui para frente a tendência é só apertar cada vez mais. E onde isso é cobrado? Aqui os procedimentos que a gente já falou: segregação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final. Isso é falado aonde? Perdão, também os procedimentos que nós vamos pular.
A própria RDC especifica tudo, a gente pode, no segundo momento, entrar no detalhe, mas eu achei que não era o momento oportuno, mas ela estabelece qual a forma de acondicionar o resíduo grupo B em sacos vedados da cor preta, não pode passar de 2/3 do volume, não pode ficar armazenado em local aberto por mais de 48 horas, se correr risco de putrefação, 24 horas, enfim, uma série de requisitos específicos. Disposição intermediária e o armazenamento temporário de resíduos do grupo B devem atender uma série de requisitos estabelecidos no anexo 4, se não me engano, da RDC, que fala quais produtos que não podem ficar perto do outro produto, com relação à integração, não, né? Disposição, armazenamento temporário, no grupo B, como são produtos químicos, a norma já estabelece, inclusive eu vou te pedir esse auxílio aqui para você ler para mim. A norma já estabelece quais os produtos que não podem ser armazenados em conjunto. Incompatibilidade química, exatamente. Por quê? Incompatibilidade química. Alguns meses atrás a gente viu que pegou fogo no porto, não sei se Santos, ou algum outro lugar. Porque houve uma reação entre dois produtos químicos que alguém, na melhor das boas intenções, guardou juntos, reagiram e explodiram. Então, existe incompatibilidade química entre produtos. E a norma RDC, de uma forma muito didática, ela lista todos os produtos, todos os princípios ativos que não podem ficar armazenados conjuntamente. Alguns que requerem uma harmonização única, enfim, ela é super detalhada nesse sentido. Então, todo profissional de farmácia que queira se debruçar sobre o tema, a RDC veio exatamente para isso, para detalhar e esmiuçar a realidade do resíduo de saúde, que dentro da política nacional é uma das fases, é um dos resíduos gerados. A política nacional identificou todos esses. Isso é uma resolução do CONAMA de 2001. Para quê? Porque se a gente não fizer essa coleta seletiva básica, essa triagem, compromete todo o processo. E olha o que eu disse, depois a gente pode tentar buscar esse dado pontual. Mas eu li, me preparando para cá, que 80% desses resíduos aqui poderiam ser desses aqui. Ou seja, esses resíduos que podem ser reutilizados, podem voltar para o processo produtivo, mas que por um motivo ou outro, enfim, não são segregados e acabam indo para o classe 1. E isso aqui é cobrado aonde? Não, esse aqui eu gosto desse slide para mostrar a importância da triagem dos resíduos, e aqui no Brasil vai ser. Lá na França é um motivo sério de discussão entre casais, a falta da separação dos resíduos. Aqui no Brasil, nos casais ainda está evoluindo, mas nos CNPJs, nas atividades empresariais, cada vez mais. Então, cada vez mais a gente tem visto na Justiça do Trabalho, enfim, punições internas pela falta do manejo adequado. Ou seja, é aquele profissional, colaborador, que não faz ali o manejo adequado, prejudica o meio ambiente e prejudica o caixa da empresa, porque o resíduo perigoso ele é pago para sair. E olha aqui, gente, não é nada lúdico de, temos que fazer, temos que salvar o mundo. Não, é ciência, é comprovado. Aqui eu apaguei o nome da empresa, mas é uma grande empresa na área de porto, na área de estaleiro, de embarcações. E olha como que deve ser apresentado para o órgão ambiental o gerenciamento de resíduo. Tipo do resíduo, borra do sistema de sal, embalagem contaminada, filtro de ar, filtro contaminado, lâmpada, lata. Qual a classificação do resíduo, como esse resíduo é armazenado, como ele é estocado, se tem tratamento e qual a destinação final. Aterro, indústria cimenteira, reciclagem. Ou seja, é uma ciência, é um novo campo da vida humana que tem surgido mais, que tem surgido e ganhado força cada vez mais. Então, daí que eu busquei minha formação. Sou advogado, ano que vem eu faço 20 anos de formado e praticamente só trabalhando com meio ambiente. Meu TCC foi em auditoria ambiental. Lá em 2003, meu TCC já foi nessa época do meio ambiente, lá para cá não faço outra coisa.
mas foi daqui que eu decidi buscar o mestrado em engenharia. Porque uma coisa é saber o que a lei determina, outra coisa é entender quais são os métodos e procedimentos para atender a legislação. E aí, por mais que possa parecer, "Pô, esse cara não sabe o que quer da vida", muito pelo contrário, eu entendi lá atrás que esses pontos iriam se conectar de uma forma muito mais natural, muito mais, enfim, muito mais eficaz. E fui até convidado para o doutorado na área de engenharia, mas estou bem em dúvida se eu faço doutorado na área do criminal ambiental. Porque eu ensino bastante a fazer direito, mas muita gente ainda não faz. Aí se junta, né? É. Muita gente ainda não faz, então as demandas ambientais estão cada vez, ou seja, as punições ambientais estão cada vez mais sendo consolidadas. Perícia ambiental vai colaborar junto com as leis e com a fiscalização para viabilizar tanto a melhoria de coleta Aham. dos medicamentos, como também descarte. A perícia é super importante para tudo, porque perícia está muito ligado à prova. A lei determina uma situação e o fato concreto. O juiz vai se basear na resposta da perícia do fato concreto, porque é a perícia que vai falar se aquilo é aquilo mesmo. Entende? A legislação estabelece o procedimento, mas o fato concreto em si é uma perícia específica. Vamos um exemplo. Um grande CNPJ foi multado aí em R$ 500 mil por descartar um líquido no rio, um exemplo. E que entendeu que aquele líquido era medicamento vencido. A perícia irá apurar se aquele líquido é um medicamento vencido ou se aquele líquido é uma água de chuva. Entendeu? Então, a perícia que vai trazer o fato concreto. Ó, isso é isso. É o exame, a perícia é o exame laboratorial, enfim, o conhecimento do fato específico, tão importante na área ambiental. Porque a área ambiental, já deram para ver, que ela é, em regra, interdisciplinar. Porque ela se refere a todas as faces da vida humana. Um exemplo claro da interdisciplinaridade. Estamos aqui em Vitória e, há um mês atrás, um avião teve que arremeter por conta de caranguejos na pista. Viram isso? Pode ficar arrepiado. Não vamos entrar nesse mérito, que aí é questão de perícia. Entende? Vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é que remeteu porque tinha caranguejo ou caranguejos na pista. A lei ambiental estabelece justamente que aquele período é proibido pegar caranguejos porque eles estão na andada. E eu tenho certeza que não foi um advogado que entendeu que aquela semana era na andada. A turma da biologia que falou, Ministério, a semana é essa, e o Ministério traduz aquilo na lei. Então, olha como é interdisciplinar por natureza. O piloto falou que eram vários, depois falou que era um, enfim, sem entrar no mérito, penso eu que se isso for virar objeto de uma discussão, a perícia será super importante para identificar quantos eram, às vezes ele refletiu, ele viu mais de um, enfim, aí cada caso é um caso e cada perícia que entra aí dele. Fala de resíduos, né? E observando o destino, é super relevante a gente puxar essa simbiose industrial, né? Ali a gente está vendo a indústria cimenteira, mas poderia ser outro segmento também industrial, porque algo que é resíduo para um processo, né, para uma empresa, às vezes esse resíduo ele entra numa outra empresa como algo que pode ser reutilizado, né, no processo industrial. Então, essa clareza de entendimento ainda é pouco difundida, né? E os nossos resíduos de saúde, muitos deles ainda precisam de processo ainda sendo desenvolvidos. Então, é um tema que está só crescendo. Só crescendo. E essa própria expressão, a simbiose, super ligada à área de vocês, simbiose natural. A gente vê a própria relação do tubarão com aquele peixinho que anda do lado dele, o limpando, enfim, a simbiose é algo que faz parte da natureza. E aqui a gente está falando da simbiose industrial. Por que isso? Porque o resíduo de uma é insumo da outra. E olha a necessidade de se debruçar sobre o tema. Aqui no Estado, eu participei alguns anos atrás da formação da política estadual no que se refere ao resíduo de peixe. 70% do peixe vira resíduo quando se tira o filé. E a solução foi criar uma fábrica de farinha de peixe. E todos esses resíduos são encaminhados para essa fábrica, e essa fábrica faz uma super farinha de peixe com esses 70%. Olha aí a simbiose. Então é isso, são essas novas ciências que estão surgindo, porque afinal tudo é interligado. Uma coisa muito importante é o resíduo do medicamento.
Ele, a partir do medicamento, extraiu igual de alumínio. É Tem isso aí. embalagem que tem aquele rótulo de Aham. alumínio. É isso aí. Então, É a evolução. Há alguns anos atrás, o leite Tetra Pak não conseguia ser reciclado, porque não conseguia separar aquele alumínio do plástico, da tinta, enfim. Hoje já existe tecnologia. Então, por isso que o resíduo, o rejeito, é o produto que não tem tratamento, dada a tecnologia existente. Mas, com o passar dos anos, cada vez mais isso vai sendo consolidado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente viu aqui a esferinha do resíduo, isso é o espelho do plano de gerenciamento. Isso é cobrado aonde? Aqui na licença ambiental. Óbvio que eu tirei também o nome, que hoje no computador tudo é possível. Tirei o nome do cliente, mas é uma grande fábrica de MDF. Uma super empresa com 2.000 funcionários e a licença ambiental estabelece uma série de condicionantes. Não é o foco, mas licença ambiental, assim como a carteira de motorista, é uma autorização do Estado para que a gente exerça uma atividade potencialmente perigosa. E na carteira de motorista, ela tem condições de validade de acordo com o aspecto do motorista. Eu só posso dirigir de óculos. O sujeito que tem enfim, sofreu um acidente, perdeu algum membro, só pode dirigir carro adaptado. É uma condição de validade. A licença ambiental ela estabelece inúmeras condições de validade de acordo com a característica do empreendimento. E nenhum é dirigir de óculos. Muito pelo contrário. É gerenciar o resíduo, é prestar educação ambiental, é monitorar a chaminé, é monitorar o lençol freático, é criar um canal de comunicação com a comunidade, e por aí vai, são as inúmeras interfaces do licenciamento. Mas, óbvio que existem outros empreendimentos que não são passíveis de licenciamento ambiental. Alguns por dispensa. Na verdade, na grande maioria, são todos obrigados, principalmente que lidam com resíduos perigosos. Mas, se eventualmente não for, a gente entra aqui em outra esfera, que é a responsabilidade corporativa, que é o ISG, que significa ambiental, social e governança. Então, ou seja, é a responsabilidade daquele CNPJ para gerar positividade para o seu meio. E quem não gerencia corretamente os seus resíduos não está gerando positividade nenhuma. Isso aqui, outrora, era uma obrigação da lei, lá na década de 70, quando surgiu a primeira avaliação de impacto, nasceu o direito ambiental, e hoje faz parte da diretoria, faz parte da essência dos empreendimentos. Se outrora, na década de 70, quando começou a legislação ambiental mundial, lá nos Estados Unidos, em 1971, com a primeira avaliação de impacto mundial, a primeira lei estabelecendo a avaliação de impacto, era aquela, opa, o que é isso? Hoje não. Com o passar das décadas, hoje, virou ambientalista estratégico. Estamos lá, acompanhando muito superficialmente a reunião do G7, tema principal, meio ambiente e sustentabilidade. Se você for os grandes grupos empresariais, grandes discussões, é sustentabilidade. Eu brinco com meus alunos, digitem aí, gente, ESG vagas. Números. Semana passada eu tinha 450 vagas abertas no Brasil para profissionais do ESG, que é o da sociogovernança, responsabilidade corporativa. Então, gerenciar os seus resíduos, falar tudo coração, não é nenhuma ação de ESG. É obrigação. É a mesma coisa falar o sujeito que dirige corretamente com carteira. Rapaz, carteira é obrigação. Sem carteira você não pode nem dirigir. Então, gerenciar os seus resíduos não é plus, é básico. Básico. O plus é implementar inovações, enfim, buscar novas estratégias dentro aí da responsabilidade corporativa. E a gente volta aqui muito rapidamente, como o tempo está esgotando, na RDC, quando ela traz a classificação. Quem que sujeita? Todo mundo que gera resíduo de saúde, seja público ou privado, filantrópico ou mercantil, civil ou militar, instituição de ensino ou não, e saúde animal e humana. Lidou com resíduo de saúde, é gerador, precisa ter esse plano. E eu coloquei em destaque aqui, embora o farmacêutico atue em todas as facetas da atividade humana. Todas as facetas. Engana quem acha que o farmacêutico só atua em farmácia. Mas muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Em todos. Do grande hospital a pequeno posto de saúde do bairro, o papel de vocês é fundamental e vocês estão inseridos nesse processo como um todo. E tem uma regrinha aí específica para vocês. Então vamos lá, rapidamente. Grupo A, igual eu falei, agentes biológicos.
Risco de infecção. Acondicionamento, resíduo infectante. Alguns exemplos. Vacinas, recipientes de materiais de processo de assistência à saúde. E aqui são só exemplos. E todos esses aqui estão exemplificados lá no anexo 1 da RDC, nome por nome. Então, não há justificativo profissional para assim, mas eu não sei qual... Não, está super didático. É uma legislação feita num português claro, sem juridiquês. Um português claro, para que todo mundo entenda a importância de lidar com isso. Aí aqui a gente chega no foco da nossa palestra, produtos químicos, que entra a grande maioria dos remédios, a grande maioria. E o que a lei fala? Além de todos esses, qualquer produto considerado tóxico, corrosivo, inflamável ou reativo, ou patogênico. Então, qual medicamento que não se inclui aí? Por isso que a grande maioria dos resíduos de medicamentos são encaminhados para aterro classe 1, porque são rejeitos, dada a tecnologia atual. Pode ser que daqui a alguns anos a tecnologia evolua e esses materiais possam ser incorporados numa verdadeira economia circular, que é o objetivo de todos. Mas enquanto isso não chega, enquanto esse momento não chega, a gente precisa trabalhar aqui o prévio. Como eles são identificados? Por aquelas tabelinhas, né? Símbolo de risco à saúde associado a produtos químicos e também qualquer outro símbolo do GHS, que é a Global, vou arriscar o inglês não, mas é uma padronização internacional para identificação e rotulagem de produtos químicos. Produtos químicos sem especificar remédio. Então, aqueles vários símbolozinhos que a gente vê em caminhões, enfim, são símbolos mostrando a periculosidade. São produtos perigosos que requerem proteção. E olha lá, hormonais, antimicrobianos, citostáticos. Alguém arrisca aí, para mim? Inúmeros outros. Isso aqui é o artigo 59 da lei que fala especificamente todos esses só pode ir para a classe 1. Inclusive as embalagens. Mas aí, duas coisas. Não a embalagem de papel limpa. A embalagem, o vidrinho. O local, o recipiente onde estava o medicamento. Só embalagem primária. Isso aí. Embalagem primária. A gente tem embalagens primárias vazias de medicamento. A que está em contato direto. Essa não está, tá? Essa é fácil. E aí, assim, faz isso com muita cautela, muito cuidado. Mas no mundo doente como a gente anda hoje, todo mundo consome uma quantidade de remédio enorme. E é um bem para a nossa vida. Mas a gente pensa como é importante lidar com esses excessos. Como é importante, de fato, ter uma política consolidada para evitar. Porque o remédio, o veneno, a diferença é a dosagem, não é? Isso vai desde açúcar, desde tudo. Remédio, veneno. Então, a gente está falando de algo super sensível que requer esse trabalho hiper cauteloso, como tem sido feito aqui pelo Conselho de Meio Ambiente. Radioativos, é uma turma de raio-x, tem todo um procedimento específico. E o D, que não representa risco nenhum. Fraldas, absorventes, peça descartável, gorro, máscara, nada que for utilizado que contém contaminação. Esses vão para o lixo comum. Mas o que acontece? A falta de um plano bem estabelecido, a falta de um profissional capacitado, tem remetido esses aqui para classe 1, aumentando a conta do empreendimento. No primeiro olhar, está pagando mais caro por algo que não precisava. E, óbvio, num olhar tão importante quanto, está trazendo um malefício aí para o meio ambiente, um malefício para a pressão do sistema de aterro sanitário que não necessitava. E os pérfuro cortantes, que são identificados em sacos brancos, escrito pérfuro cortante. Isso se não for contaminado com materiais biológicos ou químicos. Senão, ele deixa de ser só pérfuro cortante e tem que ser tratado também como um produto químico. Para a gente ver o quanto isso é recente, em 2021, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar esse descarte. Cada vez mais isso tem acontecido. Acredito que novos GTs têm sido discutidos para a questão da logística reversa. Não tenho acompanhado especificamente, mas tenho certeza que é um tema que está na pauta, que a logística reversa da política nacional, ela elenca lá, salvo engano, 8 materiais
e o medicamento é um deles, um dos mais sensíveis, que de fato precisa desse trabalho. E aqui, não menos importante, o programa de educação continuada. Olha o que a RDC exige para constar no programa. Aí a gente vê que não é algo superficial, não é algo para inglês ver, não é. É de fato para realidade. Todo o sistema, como que é essa agregação, todos os símbolos, a localização exatamente dos materiais, o ciclo de vida dos materiais, muito importante, até mesmo para valorização, enfim, de questão de biossegurança, higiene pessoal, isso aqui é a lei que estabelece. Então, quando forem elaborar o plano de gerenciamento de resíduos de saúde, não só identificar, tratar todas as fases do procedimento, tem também que elaborar um plano de educação ambiental continuada, prevendo todos esses itens e aplicar esse plano de tempos em tempos. Logística reversa, ainda é um tema que, embora a lei já trate dele desde 2010, ele está se consolidando cada vez mais. E a gente tem, lá no escritório, participado de algumas discussões para contribuir nesse processo. Algumas regrinhas da RDC, que ela determina, dentro desse aspecto de sensibilização, de compartilhamento da informação, da mesma forma que o Código do Consumidor determina as regrinhas do consumidor isso, consumidor aquilo, no que se refere a gerenciamento de resíduos, a lei já obriga que farmácias, drogarias, quem comercializa remédios, ter placas indicativas sobre a importância da gestão adequada dos resíduos, como que isso deve ser feito, a importância, aqui já é algumas ações da sistemática da logística reversa, porque, gente, a lei fala que é a responsabilidade de todos, e é de todos mesmo, é quem fabrica o material, quem importa, quem vende e quem consome. Então, o consumidor também tem o seu papel. E o papel do consumidor é... Opa! E o papel do consumidor... Pode voltar? Assim? Mais ou menos. E o papel do consumidor é levar o remédio vencido, avariado, enfim, para a farmácia. E não jogar na pia, não jogar na privada, enfim, não fazer o que é mais fácil, mais barato. O consumidor também tem uma participação muito importante. Aí eu destaco a importância do dia do consumo sustentável, do dia do consumidor, da importância dessas informações também serem passadas para os consumidores. Porque a responsabilidade disso ela é compartilhada, ela de fato ela é de todos, não é só do gerador, não é só do fabricante, é muito do consumidor. Porque a partir do momento que o remédio está na nossa casa, a bronca é com a gente, cabe a nós. E aqui no Estado tem um projeto de lei de 2019, também voltado para esse tema, também voltado para apertar aí o enforcement no seguinte, no que se refere à publicação de informação, gestão disso tudo. E, por fim, não menos importante, a questão mais grave disso tudo, que é o extremo da legislação, ao definir que determinadas ações, determinadas infrações são tão repugnantes que devem ser consideradas como crime, ao ponto do sujeito poder ser retirado do seu convívio em sociedade e ser clausulado aí no nosso sistema criminal. Claro que a lei de crimes ambientais, o foco dela não é prender ninguém, não é. É o último viés, mas foi elegido, alçado ao status de crime ambiental não fazer o gerenciamento adequado. E óbvio que no mundo com a responsabilidade corporativa, o ESG, a gente vê o quão os grandes CNPJs, os pequenos, todos nós como pessoas físicas ou jurídicas, estamos vulneráveis à opinião pública a partir de malfeitos na área ambiental, social e governança. Veja o que a gente tem visto. E, por fim, não menos importante, uma liçãozinha aí do Peter Drucker sobre o papel do líder, sobre o papel de todos vocês. Farmacêutico, ele é super importante. Quando a gente chega na farmácia precisando, é a pessoa que a gente mais quer, não só ali, todos os outros geradores, enfim. E vocês são líderes não só no cuidado da saúde pública, no cuidado com o ser humano, mas também como toda a equipe ali que o compõe, e como muito bem diz o Drucker, a única definição de líder é alguém que possui seguidores, não é seguidores de rede social,
seguidores de fato, que os seguem, que os têm como exemplo. Popularidade não é liderança. Popularidade é seguidores na rede social. Aqui é atrás de resultado. São ações proativas e com resultados eficazes que alcançam as pessoas. Os líderes são bastante visíveis, portanto, são exemplos. E mais do que isso, não é só posição, é responsabilidade. Então, vocês, farmacêuticos, não só devem conhecer, como devem assumir a responsabilidade em todos os empreendimentos que vocês atuem no que se refere à gestão dos resíduos. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Fico aí aberto a dúvidas, indagações. Por mim, passa aqui o dia todo, e de fato adoro. Parte regulatória em relação aos resíduos, o plano de gerenciamento de resíduos, são importantes para determinar o manejo correto dentro dos nossos serviços de saúde. Quando a gente vê o caminho do químico, né, a ser seguido, e a responsabilidade farmacêutica, né, em trilhar esse caminho, isso eu sentindo mais falando da liderança, e eu vejo muito isso, essa liderança tem parte muito do profissional farmacêutico, ele que tem o domínio técnico, conhece, né, o fármaco que está sendo gerado ali como resíduo no momento, e fazer essa segregação no local onde foi gerado, recipiente adequado, acionar os serviços corretos, né? Você trouxe para a gente também uma visão ali do licenciamento, a importância, né, de ao escolher um serviço, né, para fazer a coleta e transporte desse resíduo, que seja um serviço licenciado, né, que tenha autorização dos órgãos competentes. E também ali, ao fazer o encaminhamento, eu acrescento aqui o MTR, né, que é o Manifesto de Transporte dos Resíduos. As empresas hoje estão cobrando esse MTR, e ao destinar esse resíduo, escolher também o destino, né, o aterro, né, que você citou também, o aterro sanitário, tão importante, né, para receber esse resíduo tido como perigoso. Então, assim, uma alegria ver você falando, uma honra estar aqui, né, com os colegas participando desse evento. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade hoje de estar aqui com vocês, tá? Obrigada, só gratidão por esse momento. Eu que agradeço a oportunidade, como eu coloquei ali nos outros slides, me considerem o mensageiro das boas novas, embora só traga más notícias. Mas, enfim, a realidade é essa e as possibilidades de evolução são plenas. E eu esqueci de falar algo super importante, muito rápido, que é o seguinte: ninguém precisa inventar a roda. A informação dos medicamentos, dos fármacos, já vem na ficha de caracterização de produtos químicos, chamada FISPIC. Todo mundo já ouviu falar das FISPICs? Todo produto químico ele vem com uma ficha de caracterização informando todas as suas características, todos os seus riscos, as periculosidades, e a partir dessa ficha faça todo o trabalho. E o MTR, como muito bem dito por você, e agora com o Sistema Nacional de Informação, que é o SINIR, que nada mais é do que mais um mecanismo estatal para reforçar o que o americano chama de enforcement, que é a força da legislação para fazer que algo aconteça. Então, o CINI, o MTR, é mais um desses mecanismos para dar mais evidência à gestão, à geração, ao gerenciamento adequado dos resíduos. Essa questão, né, da contaminação química sempre foi uma preocupação muito grande quando eu comecei a trabalhar, porque eu sou da área de alimentos e água, mas a preocupação era as toxinfecções por micro-organismos. Bom, e aí a parte química é aquela parte, como a Dulce falou, invisível, né? Como é que está a nossa água? O tratamento da água não retira a contaminação química, né? Os planos que estão aí. E eu sempre me preocupei muito, muito com isso. O medicamento, acho que a gente está encaminhando, né, essa questão, e eu acredito, né, na atuação dos farmacêuticos, na conscientização. Por isso é importante eventos como esse, né? De vez em quando o pessoal precisa ser acordado, né? Falo assim, que você conhece, todos nós conhecemos esse assunto.
Mas aí fica um pouco esquecido. E a importância de se fazer. E esse tema de hoje, só puxando o gancho, né? Nós teremos outro Capacitar no segundo semestre, já é uma introdução que a gente vai abordar. É muito importante a sua apresentação, parabéns. Né? Você não é farmacêutico, mas colocou muito bem o tema, parabéns. Muito obrigado, fica à disposição. Coloquei ali, na verdade, tive a ajuda lá do meu estagiário, coloquei o, como é que é? QR Code do meu LinkedIn, do meu Instagram, que eu só faço isso lá também no dia a dia, tento aí ser um mensageiro das boas novas, e é o que eu faço profissionalmente também, faço com muito amor e dedicação. E mais uma vez agradecer a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui nesse conselho tão forte, tão poderoso. Estamos nos bairros mais nobres da capital, num prédio super lindo. Então a gente vê a força do conselho, a força do farmacêutico e o quão útil em toda essa sistemática vocês são, podem ser, enfim, o papel do farmacêutico na gestão dos resíduos de saúde como um todo é primordial. Vocês fazem parte da solução. Eu fico muito grato por poder estar aqui. Obrigada, Alexandre. A gente do chat. Você quer ler? Não quer ler? Bom dia, Alexandre. Com base no decreto de 2020, que está no terceiro ano do seu artigo 3, exige outras funcionalidades do município, população igual ou superior a 100 mil habitantes. No Espírito Santo, temos 10 municípios mais de 100 mil habitantes. No artigo 10, se tem no mínimo um ponto fixo de ser feito para cada 10 mil. Nos municípios com população superior a 100 mil habitantes. Com base nos dados apresentados, a quantidade... Aí você pode pular esse parágrafo e por debaixo. Pergunta. Quem está... Ótimo. Estamos falando aí de uma normativa estadual no que se refere ao ponto de coleta, uma das fases do processo da logística reversa. Que, a exemplo das pilhas e baterias, pontos de coleta para que o consumidor, dentro da sua responsabilidade compartilhada, ele possa devolver o medicamento e assim voltar para o sistema. Assim como todas as outras facetas do sistema de meio ambiente estadual, são fiscalizados pelos órgãos inerentes. Esfera nacional, o IBAMA, estadual, o IEMA, o IDAF, a AGE, no caso o IEMA, e os municípios das secretarias municipais. Então, para responder assim, pontualmente, a gente precisa entender como tem se dado essa logística no sistema estadual de logística reversa. Né? De fato, volto a dizer, é uma legislação que está se consolidando. Ele citou um decreto agora de 2020, muito recente. Então, a coisa está acontecendo devagar, mas está indo. E eu tenho muito otimismo que o decreto, assim como todas as outras normas estaduais que referem especificamente ao gerenciamento de resíduos, vão se aplicar, vão se consolidar. E essa ação nossa aqui contribui para isso. Acho que contribui não só para a estruturação do sistema como um todo, mas para a conscientização das pessoas, que eu acho que é o mais importante nesse processo. É interessante a gente pegar esse ponto, porque os grandes geradores, né, normalmente essas drogarias que trabalham em rede, elas costumam já colocar esses pontos de coleta de medicamento. Quando a gente parte para uma farmácia um pouco menor, ela às vezes não tem essa estrutura de coleta. Então, a legislação ela veio para colocar uma regrinha de a cada 10 mil, municípios com mais de 100 mil habitantes, para ter minimamente, né, essa condição, esses pontos de coleta. Mas até os serviços, né, as empresas menores, elas também já podem estar contribuindo com a coleta do resíduo químico, mas ela precisa estar inscrita, né, no Sistema, né, Nacional de Encaminhamento de Resíduos. Hoje a gente tem a oportunidade de ter o MTR-ES, né, já tem o Sistema Regional do Espírito Santo, então as unidades já podem fazer esse cadastro, tem todas essas informações disponíveis já no site do IEMA, né, que é o órgão estadual. Então, vocês já podem buscar esse cadastro e fazer, então, um cadastro. Um inconveniente aqui na destinação do resíduo químico é o custo, né? Que é um custo assumido por cada CNPJ.
Então, pegando esse gancho, hoje a grande problemática é esse custo. Se a gente pensar que a coleta pública é custeada pela prefeitura e que a gente já paga esse custo da destinação dos resíduos através do IPTU, o resíduo químico hoje a prefeitura não coleta. Então, passa a ser uma responsabilidade do órgão da empresa geradora. Então, esse custo, onde a grande rede já tem esse compromisso, essa visão mais macro, né, do encaminhamento do resíduo, e o pequeno ainda não está assumindo essa responsabilidade. Então, às vezes, o cliente comprou o resíduo, ele, naquela farmácia pequena, ele não encontra um local próprio para destinar na farmácia pequena. Então, o pequeno gerador, ele deixa essa responsabilidade para outras empresas, né? Então, alguém está assumindo esse custo. Ou alguém está destinando de forma inadequada no domicílio, né? E essa é a grande problemática, né? Esse é o viés hoje da nossa discussão, né? Que as pessoas ainda estão fazendo esse descarte inadequado. Por quê? Será que todas as farmácias onde ele compra, ele está tendo essa oportunidade de descartar? Ou ele tem que buscar uma rede maior, uma cidade mais populosa para encontrar o recipiente de coleta? E sem essa logística reversa consolidada, é o que você disse, acaba que esse receptor assume os custos para destinação, né? Então, porque esse ponto de coleta, de fato, é para girar uma engrenagem muito maior de tentar voltar, de fato, para o importador, fabricante, que isso entra no consumo. Uma outra pergunta do Daniel, eu estou vendo ali, é a respeito lá do artigo 59. Se aqueles que não estão especificamente listados no artigo 59 podem ir para o resíduo comum. A minha resposta é a seguinte, ela é relativamente simples, que o artigo 59, ele não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo. Tanto que a última frase dele é assim, e também qualquer outro produto tóxico, corrosivo. Então, o que vai responder a sua pergunta, Daniel? É a ficha de caracterização de cada produto. Se lá constar que ele é tóxico, que ele é patogênico, ainda que ele não conste na lista exemplificativa do artigo 59, ele será sim um resíduo perigoso e deverá ir para o aterro sanitário. Olha só, posso aproveitar e fazer um convite para todos vocês? Dentro dessa esfera do ESG, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Espírito Santo vai fazer um super evento no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, sobre a aplicação da agenda ESG no sistema OAB e em escritório de advocacia. Então, é óbvio que o escritório de advocacia não é tão complexo no que se refere aos seus resíduos quanto uma farmácia, mas eu tenho certeza que essas práticas do ESG aplicará a todo mundo, aplicará a todas as organizações. Então, já deixo o convite, dia 5 de junho, na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Espírito Santo, vai ser feito um evento a respeito de ESG no sistema OAB. Vou compartilhar com vocês depois. Aí fica agora por conta de vocês. Mais pergunta? A partir do dia 1º de maio, o cadastro para a emissão do MTR? Sim. Sim, para sim. Entrou em vigor em 5. Qual é o nome dela? Perguntou qual a legislação. Daiane. Daiane, desculpa aqui de prontidão, não vou saber te falar a legislação, mas é um decreto estadual, está no site do IEMA, o IEMA tem feito inúmeras capacitações abertas ao público. Na verdade, dar esse destaque aqui para a nossa Política Estadual de Meio Ambiente, tanto a Secretaria quanto o IEMA, o IDAF, a AGE, são órgãos super atuantes, super modernos, assim, bem progressistas, e o IEMA, a partir do dia 1º de maio, consolidou o MTR estadual. Existem inúmeras normativas, inúmeras orientações no próprio site do órgão. Instituto Estadual de Meio Ambiente, aqui do Estado do Espírito Santo, que a partir do 1º de maio, Dia do Trabalhador, começou a valer o MTR estadual, e, como eu disse, é mais um mecanismo para auxiliar o Estado no controle do gerenciamento dos seus resíduos, dos resíduos que são gerados aqui. Com relação à apresentação, posso sim compartilhar. Me mandem uma mensagem lá no LinkedIn ou no Instagram, que eu compartilharei com todos. Você quer encerrar aqui? Isso. Sim. Obrigada.
né? Em nome do nosso Que agradeço. CRF, todos os participantes, acho que todos compartilham da mesma alegria que eu. É uma satisfação tê-lo aqui e trazer esse tema, né, tão relevante para todos, tá? Muito obrigada. Espero contar com você em outros momentos. Por favor. Né? A gente está com esse assunto em pauta e vamos desdobrá-lo, né? Até atingir nossos resultados, nossos objetivos. Acho que a gente trabalha de forma voluntária, é importante a gente falar isso para todos. É uma satisfação trazer esse assunto e saber que, de alguma forma, a gente também está contribuindo com a sociedade. Você falou no início, né, do propósito, sua missão, do seu segmento de carreira. Eu acho que tem muito disso, né? O farmacêutico, que ele tem na sua missão, né, o cuidado de trazer, né, mais saúde para a população, também ter esse cuidado até o final, né? Cuidar desse resíduo para que também, né, não traga nenhum malefício para a sociedade. Então, muito feliz, grata pela sua participação e a todos, tá, gente? Obrigada. Eu só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigado e contem comigo sempre. Obrigada. Uau. Vamos fazer aqui? Vamos fazer uma foto. Só precisamos Vai. registrar. Né?